O ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal, foi ao Senado Federal, onde será o palco da sua sabatina na CCJ no próximo dia 13 de dezembro. E consequente votação também no plenário, com a aprovação acontecendo na CCJ, vai para o plenário e acontecendo no plenário também, Flávio Dino confirma a indicação, os senadores confirmam a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, indicação do presidente Lula. Mas antes disso é preciso esta peregrinação, conversar com cada um dos senadores. E Flávio Dino já começou isso e deu mais um passo hoje, quando foi ao próprio Senado para conversar com vários parlamentares. E durante sua passagem pelo Senado, Dino defendeu a harmonia entre os três poderes, o Executivo com o governo federal, o Legislativo com o Congresso Nacional e o Judiciário com a Suprema Corte. Vamos ver a fala de Flávio Dino. Nós não podemos viver um país em que haja dissensões ou divergências tais que impeçam o andamento das políticas públicas, das medidas legislativas que o país precisa. E o Supremo Tribunal Federal, como uma instância de segurança jurídica, guardião das regras do jogo, deve ser também esse vetor de harmonia no nosso país. Tá aí, o STF como um vetor de harmonia entre os poderes. Esta é a mensagem que Flávio Dino está levando para os senadores. E, na coletiva, Flávio Dino também foi questionado sobre os senadores de oposição ao governo, se ele iria conversar com esses senadores. Bom, Flávio Dino respondeu que sim, e que ministro do Supremo não tem lado político. Não é governo e não é oposição. Vamos ver. Eu tenho falado com muitos senadores e, como disse, eu nem pergunto a alguns que eu conheço há largo tempo, e isso transcende ao fato de hoje contingencialmente serem governo ou oposição. Para um cargo no judiciário, isso não é relevante. Se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro, politicamente ou partidariamente de um lado e de outro. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Kátia D'Ângeles. Olha, primeiro eu quero começar dizendo que o roteirista da novela Brasil, muito bom, ele é terrível. Não falha nunca. Porque nós vamos ter... Porque que alguém tem dúvida que o nome do Flávio Dino vai ser aprovado, né? Mesmo com alguns votos contrários, nós vamos ter agora, realmente, um ministro da Justiça, ex-juiz federal, como ministro do STF. Esse era um plano inicial. Não, mas calma, isso aí... Algum tempo calma. Aconteceu. Mas isso aí já aconteceu, por exemplo, com Alexandre de Moraes. Sim. Pode acontecer agora com o Flávio Dino. É um roteiro que há muitos casos, mas você cita um que não se concretizou? Exatamente. Qual? Que fazia parte da roteirização da novela Brasil, mas que mudou o personagem. No meio aí da trama, o roteirista resolveu que o clímax não seria esse. O clímax, na verdade, agora, deste capítulo, é Flávio Dino sendo ministro do STF. E já mostra aí, de fato, assim, eu li várias análises de juristas em relação a essas expectativas. Não, mas só para deixar claro, você estava falando de quem? Gente, do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, ex-juiz federal, que largou a magistratura, assim como Flávio Dino, para entrar na política. Né, mas tem uma diferença bem grande aí, não é? Que sobretudo... é do roteirista da novela Brasil, que Mas entenda, Flávio Dino, quando resolveu entrar na política, largou a magistratura. Isso. Foi ser candidato a governador do Maranhão, perdeu. Quando eu falo largou
foi ser magistratura candidato. desistiu realmente de... Foi ser candidato a governador, perdeu, depois conseguiu. Enquanto ele era juiz, ele era só juiz. Foi É isso que deputado quer federal, dizer, né? depois foi senador. Quanto era juiz, de Ele fato era só era só juiz. juiz. Então largou a magistratura. E é por isso que ele tem respaldo para afirmar o que ele está afirmando. Entre aí a classe jurídica, advogados, juízes, professores do direito, existem muitas opiniões que convergem, outras que já, por exemplo, se realmente Flávio Dino tem esse lastro do notável saber jurídico, mas existe uma convergência em relação a que Flávio Dino vai chegar ao STF como uma figura que vai fazer realmente um meio de campo ali nesse embate político ideológico que se imputou ao STF a partir do momento em que realmente o judiciário começa a definir situações na sociedade que a Câmara e o Senado evitam fazer por questão de voto, né, pautas, e que essas pautas elas passaram a ser defendidas por campos opostos da política, ali, por representantes, vamos falar assim, num linguajar mais popular, né? Que se diz progressista, que é a favor da legalização do direito de interrupção da gravidez, que é a favor da legalização do direito de abortar. Outra questão com relação à liberalização do porte de drogas. E Flávio Dino dito, né, taxado de comunista, ele tem opiniões em relação a esse tema que não são progressistas, né, vamos dizer assim, que não são as mesmas defendidas pelo campo ideológico do PT. Então, quando ele diz que ele vai para lá para ser ministro, reafirma ali a questão da Constituição. A Constituição ela não serve a um partido, sim, ela não serve a um campo da política. Sim. E ele, deixa isso muito claro. Pois é, e ele tem essas opiniões pessoais e ele não esconde em relação a determinados temas. E fica muito claro que não é o nome do PT, Dino, porque o nome era o Messias. Exatamente. Né? Outro ponto. Flávio Dino também, enquanto governador, foi um governador simpático a privatizações. Né? Então, assim, ele está colocando essa separação porque realmente ele pratica essa separação. Entendi. E lá dentro de uma corte jurídica vai ser muito mais vigiado. Claro que ele também está acenando aí para o Congresso, para quem vai sabatiná-lo e aprová-lo, mas que o discurso realmente condiz com a prática, no caso do Flávio Dino. Osmano. A Cátia estava falando sobre o roteiro do filme do Brasil, e eu gostaria apenas de lembrar que tem artista que, quando perde o script, que fica sem o texto na mão, ele se perde todo e não consegue seguir nenhum roteiro. E provavelmente tenha sido isso que aconteceu com o ex-ministro Sérgio Moro, que de lá para cá, perdendo a chance de ir para o Supremo Tribunal Federal, procurou se enredar por outros campos, inclusive da política, conseguiu um mandato de senador que está sob ameaça por causa de ilicitudes cometidas por ele durante a campanha. Então, eu acho que voltando ao principal e ao que importa, acho que o ministro Dino, ele tem uma capacidade incrível, não apenas o saber jurídico, que é incontestável, por mais que se queira rotulá-lo de não tendo saber jurídico, isso não é verdade. Ele tem experiência administrativa, de gestão, tem experiência política e laços com a política muito fortes, e tem uma capacidade de trabalho, de luta do corpo a corpo, do enfrentamento, como poucos eu tenho visto no Brasil. Vejo que essa atitude dele, de respeito aos senadores, de ir lá hoje buscar, conversar com cada um, para tirar dúvidas, para convencê-los de que ele tem realmente todas as condições, todos os pré-requisitos para chegar ao Supremo Tribunal Federal, é uma demonstração de que ele realmente vai confirmar aquilo que estão dizendo tanto o relator
como a senadora Lisiane, que garante que ele terá mais de 50 votos favoráveis na aprovação, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário do Senado. Tudo bem, vamos acompanhar. O senador está fazendo aí o seu corpo a corpo, buscando a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal.